33ª semana do tempo comum. Segunda-feira. Morrer em Cristo Jesus. 1005 a 1014. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 1005. Para ressuscitar com Cristo, é preciso morrer com Cristo. É preciso deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. 2 Coríntios 5:8. Nesta partida, que é a morte, a alma é separada do corpo. Ela será reunida a seu corpo no dia da ressurreição dos mortos. 1006. Diante da morte, o enigma da condição humana atinge seu ponto mais alto. Em certo sentido, a morte corporal é natural, mas, para a fé, ela é, na realidade, a paga do pecado. Romanos 6:23. Para os que morrem na graça de Cristo, é a participação na morte do Senhor a fim de poder participar também de sua ressurreição. 1007. A morte é o término da vida terrestre. Nossas vidas são medidas pelo tempo, ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecemos, e como acontece com todos os seres vivos da Terra, a morte aparece como o fim normal da vida. Este aspecto da morte marca nossas vidas como um caráter de urgência. A lembrança de nossa mortalidade serve também para nos recordar de que temos um tempo limitado para realizar nossa vida. Lembra-te de teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que volte o pó à terra, de onde veio, e o Espírito retorne a Deus, que o concedeu. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 1 e 7. 1008. A morte é consequência do pecado. Intérprete autêntico das afirmações da Sagrada Escritura e da tradição, o magistério da Igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus Criador e entrou no mundo como consequência do pecado. A morte corporal a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado é, assim, o último inimigo, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, do homem a ser vencido. 1009. A morte é transformada por Cristo. Jesus, o Filho de Deus, sofreu também ele a morte, própria da condição humana. Todavia, apesar de seu pavor diante dela, a assumiu em um ato de submissão total e livre à vontade de seu Pai. A obediência de Jesus transformou a maldição da morte em bênção. 1010. Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Para mim, de fato, o viver é Cristo e o morrer lucro. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. É digna de fé esta palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. A novidade essencial da morte cristã está nisto. Pelo batismo, o cristão já está sacramentalmente morto com Cristo, para viver de uma vida nova. Se morrermos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer com Cristo e completa, assim, nossa incorporação a Ele em seu ato redentor. É bom para mim morrer em, eis, Cristo Jesus, melhor do que reinar até as extremidades da terra.
É a Ele que procuro, Ele que morreu por nós. É Ele que quero, Ele que ressuscitou por nós. Meu nascimento aproxima-se. Deixai-me receber a pura luz. Quando tiver chegado lá, serei homem. 1011. Na morte, Deus chama o homem a si. É por isso que o cristão pode sentir, em relação à morte, um desejo semelhante ao de São Paulo: partir para estar com Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 23. E transformar sua própria morte em um ato de obediência e de amor ao Pai, a exemplo de Cristo. Meu desejo terrestre foi crucificado. Há em mim uma água viva que murmura e que diz dentro de mim: vem para o Pai. Quero ver a Deus e para vê-lo é preciso morrer. Eu não morro, entro na vida. 1012. A visão cristã da morte é expressa de forma privilegiada na liturgia da Igreja. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. 1013. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre, segundo o projeto divino e para decidir seu destino último. Quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Os homens morram uma só vez. Hebreus 9, 27. Não existe reencarnação depois da morte. 1014. A Igreja nos encoraja à preparação da hora de nossa morte. Livra-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista, antiga ladainha de todos os santos, ao pedir à Mãe de Deus que interceda por nós na hora de nossa morte. Oração da Ave Maria, e ao nos entregar a São José, padroeiro da boa morte. Em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos, deverias te comportar como se tivesses de morrer hoje. Se tua consciência estivesse tranquila, não terias muito medo da morte. Seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? Louvado sejais, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal, felizes aqueles que ela encontrar conforme a vossa santíssima vontade, pois a segunda morte não lhes fará mal.